Olá, meu irmão e minha irmã, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Fé, Esperança e Amor. Hoje nós iremos dar continuidade ao estudo da Palavra de Deus. Iremos estudar os Salmos 22 hoje, a partir do versículo 17. Leiamos então, meu irmão e minha irmã. Posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sorte. Tu, porém, Senhor, não te afaste de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me das falsas do leão e do chifre dos búfalos. Sim, tu me respondes. Aos meus irmãos declararei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temei o Senhor, louvai-o. Glorificai-o, vós todos, descendência de Jacó. Reverenciai-o, vós todos, posteridade de Israel. Pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu, quando ele gritou por socorro. De ti vem o meu louvor, da grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor, e eles se converterão os confins da terra. E a eles converterão os confins da terra. Perante eles se prostrarão todas as famílias das nações. Pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Todos os opulentes da terra hão de comer e adorar. E todos que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aqueles que não podem preservar a própria vida. A posteridade o servirá. Falar-se-á do Senhor a geração vindoura. Hão de vir anunciar a justiça dele. Ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Meu irmão e minha irmã, nós vimos da vez passada, no Salmo 22, da parte A, que Davi tem dois ensinamentos para nos passar com relação a essa composição desses salmos, a qual o profeta está nos passando. O primeiro ensinamento é que eu e você não podemos perder a fé, embora tenha as adversidades que nós vimos passando. E o segundo é que quando Deus nos responder, temos que saber agradecer e temos que exultar nele. Então leiamos a partir do 17, como é que fica a sequência lógica da qual ele quer que nós aprendamos. Ainda estamos na parte do sofrimento que nós não podemos perder a fé. Depois terá a parte da qual ele nos mostrará que nós temos que exultar e agradecer a Deus. Vamos ver até onde vai esse momento do sofrimento de Davi. Ele fala assim, nós vimos no 16 que ele disse, cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeiam, transpassaram-me as mãos e os pés. Na última vez passada nós vimos isso, que era como se Davi tivesse preso numa cruz e ali tivesse preso as duas mãos dele e os pés dele traspassado. E no versículo 17, que vamos começar hoje, ele vai dizer assim, posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando em mim. É como se Davi, nesse momento, ele está dizendo para mim, para você, que quando ele está dessa forma, preso, né, nessa cruz, onde está traspassado os pés e as mãos, ele está olhando para baixo e consegue ver o corpo dele, consegue ver os ossos dele. E à medida do momento que ele olha para os ossos, ele diz, eu olho para eles e eles também olham para mim. Quando ele fala, posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Ou seja, a parte do meu corpo está sentindo o que eu estou passando. E ele vai dizer, reparte entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sorte. Ele diz que nesse momento que ele está passando pela aflição, que se sente como se estivesse numa cruz, que se sente como se estivesse olhando para os ossos dele e morrendo, nesse momento estão pegando as roupas deles, o despojo das guerras que estão puxando dele, e estão roubando, reparte-se as minhas vestes.
e sobre a minha túnica deito sorte. Aqui, a túnica de Davi, talvez é um vestimenta que ele tinha muita estima, que era uma túnica. Talvez ele a usasse muito quando ele estava em Israel, e ali as pessoas, quando ele dizia, lá está o Davi, aquele que mata 10.000, Saul mata 1.000. Uma túnica que talvez ele se sentisse bem nela, naquela túnica. Era uma vestimenta que o fazia se sentir mais próximo de Deus. Era uma vestimenta que talvez tenha sido um presente. Talvez tenha sido o próprio Samuel, porque Samuel, quando era pequeno, ele recebia sempre da sua mãe Ana uma túnica. Uma vez por ano ela levava. Então Samuel usava a túnica. Talvez foi presenteado, mas era uma roupa que ele tinha muita estima, que ele gostava muito. E ele fala que ele tinha estima por ela, e outras pessoas também gostavam. Ele diz que pegaram a minha roupa, repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica, aquela túnica lá, deitam sorte, para ver de quem vai ser a minha túnica. Meus irmãos, ele diz, tu porém, Senhor, não te afaste de mim, não me desampares. Tu porém, Senhor, não se afaste de mim, não desampares, porque tu és a minha força. Quando ele diz força minha, e apressa-te em socorrer-me, porque já estou sentindo dores, já estou num estado de calamidade, Deus, que apesar de ter perdido tudo, Israel, ter perdido meus status, perdido a minha casa, minha esposa, o seio do meu lar, Senhor Deus, estar próximo a meus amigos, estar exilado. Esses homens estão querendo me matar, me perseguir. Apressa-te, porque no 20 ele vai dizer, livra minha alma da espada, que eles estão quase entrando à minha porta, Senhor. Da presa do cão a minha vida. Salva-me da fauces do leão, ou seja, da boca do leão e do chifre dos búfalos, da qual esse chifre do búfalo, da qual o dente do leão, da qual a presa do cão, esse me traspassaram o pé e mão, Senhor. Salva-me, Senhor. Salva-me. E Davi clama ao Senhor aqui. Sim, tu me responde, ele fala. No versículo 22 ele vai dizer assim, meu irmão, minha irmã. Aos meus irmãos declararei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temei o Senhor, louvai-o. Glorificai-o, vós todos, descendência de Jacó. Reverenciai-os todos, vós, posteridade de Israel. Mas por que Davi está dizendo isso nesse momento? Ele estava sofrendo e agora está louvando. Vê, alguma coisa aconteceu. Como Davi escreve esses salmos num tempo muito posterior desses acontecimentos, ele vai começar dizendo que esse exemplo dele, todos têm que seguir, quando ele fala, vós que temeu o Senhor, louvai-o, glorificai-o vós todos, descendência de Jacó, reverenciai-vos todos, posteridade de Israel, pois não desprezou, nem abandonou a dor do aflito. Ele não desprezou e nem abandonou a minha dor. Nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. Finalmente Davi encontrou alento. Finalmente Davi chegou à salvação dele. Meu irmão, minha irmã, quando nós passamos por aflições e pedimos ao Senhor, quanto aliviado nós ficamos, quão feliz nós ficamos quando aquilo é resolvido. Mas Davi está dizendo para mim e para você que nós temos que ficar felizes e testemunhar o fato do que aconteceu. Porque ele vai dizer para os irmãos, ele vai dizer, aos meus irmãos declararei
o teu nome no versículo 22. Aos meus irmãos declararei o teu nome, porque o Senhor me livrou. Davi, ele se sente tão feliz que ele ensina a mim e a você que na hora que Deus escutar as nossas tribulações e na hora que Ele nos socorrer das tribulações, nós temos que agradecê-lo e sabermos que foi Ele que nos atendeu. Senão, irmão, meu irmão, dá a entender que se nós pedimos a Deus Ele atender e nós não ligarmos, pedimos a Deus e atendemos Ele, nós não ligarmos, não agradecermos, que nós não só somos filhos ingratos, mas como também nós somos pessoas que não o amamos, ao ponto de, quando ele, aos meus irmãos declararei o teu nome. Veja, não só agradeceu a Deus, como também não declarou, meus irmãos, o teu nome. Nós temos que fazer isso, porque se assim nós fizermos, nós vamos compreender quantas vezes o Senhor nos libertou. Nós vamos começar a compreender que o Senhor não só nos colocou nesse mundo, como está nos mantendo, está nos organizando, está nos administrando e está nos protegendo, porque Ele é o soberano. Isso que Davi está ensinando a mim e a você. Se na primeira vez ele falou que eu e você não podemos perder a fé, na segunda ele fala que eu e você não podemos deixar de ser agradecido. Quando o Senhor trouxe a solução, quando o Senhor falou, está aí, nós temos que olhar para aquela solução, agradecer a Deus e fazer o que Davi fez no versículo 22. Aos meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temei o Senhor, louvai, glorificai vós todos descendentes de Jacó, reverenciai-os todos posteridade de Israel. E no 25 ele vai dizer, de ti vem o meu louvor. De ti vem o meu louvor na grande congregação, cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Nesse momento, quando Davi começa a agradecer a Deus pelo livramento que ele tem e escrever para nós, nos relatando, para que mais tarde outras pessoas vejam além de mim, de você, como Deus o protegeu, nesse momento, ele começa a ter uma intimidade tão grande com Deus, ele começa a ter uma alegria tão grande com Deus, ele começa a ter uma proximidade tão grande com Deus que ele vai dizer, de ti, Senhor, vem o meu louvor. O louvor que eu vou expressar, que eu vou exalar, seja afinado ou desafinado, mas de ti vem o meu louvor. Na grande congregação. E aí nós estamos lembrando agora quantas vezes nós estávamos na nossa igreja e na hora de louvarmos a Deus nós estávamos no WhatsApp, possivelmente, ou no Facebook, ou no telefone lá fora, ou brincando lá fora enquanto louvou. Enquanto os irmãos estavam louvando ao Deus na congregação e o Senhor muitas vezes tinha nos livrado. Mas por que estávamos fazendo isso? Porque nós não estávamos agradecendo. Que se nós começarmos a agradecer, o Espírito Santo de Deus vai fortificar, vai fundamentar e edificar a sua chama, vai nos acender para mais e mais estar próximo de Deus. Assim que Davi está nos ensinando. O profeta está nos mostrando que temos que ser agradecido a Deus. E agradecido não é calado, é agradecido falando. Porque de ti vem o meu louvor. Se no 22 ele fala, meus irmãos, declararei teu nome, ele vai falar que no 25, de ti vem o meu louvor. E cumprirei meus votos na presença do que os temem. Porque na hora que nós passamos pela dificuldade, quantas vezes dizemos só assim, se eu passar por isso eu vou fazer assim. E o Senhor nos dá a solução e nós não fazemos. Aqui Davi está dizendo, temos que cumprir os nossos votos. Se nós não cumprimos, temos que pedir perdão a Deus e passar a cumprir daqui para frente. Porque Deus nos perdoa os pecados. Ele vai dizer no versículo 26, os sofredores, onde comer e fartar-se, louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Porque nesse momento que ele vai contar aos irmãos, que ele vai ofertar a Deus, fazer uma oferta pacífica,
algumas pessoas também vão junto com ele compartilhar daquela alegria. E na comunidade vão ter pessoas ali que tem dinheiro, que não tem dinheiro. Tem os sofredores e tem os opulentos. Então o que ele vai fazer? Todos vão buscar ao Senhor, todos vão agradecer. Mas ele diz: viva para sempre o vosso coração, ou seja, que a vossa esperança não morra, que o vosso coração fique sempre aquecido, que a vossa esperança não morra, que a vossa esperança ela vai ser fortalecida a partir do momento que vocês forem agradecidos, onde terão momentos que poderão ver quantas vezes o Senhor vos livrou. É assim que Davi está dizendo para mim e para você, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. A esperança, ela já deixa marcas, já deixa coisas que a gente já viu acontecer alguma vez, a gente já tem certeza que pode acontecer de novo. Essa é a esperança, porque tivemos exemplos. Eu e você já tivemos muitos exemplos com o nosso Deus. Eu e você já passamos por circunstâncias que Deus livrou. Isso faz nos ver que Deus não falha conosco, que Deus, Ele nos acude. Mas temos que sempre agradecer para que não percamos a esperança. Lembrar-se-ão no versículo 27. Lembrar-se-ão do Senhor, e a Ele se converterão os confins da terra. Perante Ele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Então lembrar-se-ão do Senhor e se converterão através do meu testemunho de agradecimento. Davi está dizendo aqui, nesse momento, para mim e para você, que possivelmente ele acredita, 1000 anos antes de Cristo, que as pessoas irão se converter ao Senhor. Todas as nações irão se converter a um só Deus, a um só Senhor. E nesse momento, ele fala que não é só para os judeus. Como as nações irão se converter, os homens que não são judeus, que não são israelitas, também irão se converter ao Senhor. Mas por quê? Pois do Senhor é o reino. É Ele quem governa as nações, Ele é o soberano. Ele é quem governa, Ele é que manda, Ele é que decide. Ele diz: todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos que descem ao pó se prostrarão perante Ele. Até aquele que não pode preservar a própria vida também estará lá. Ou seja, aquele que possivelmente está quase morto, ainda que morto, viverá. Todos eles buscarão o Senhor. E Davi continua dizendo: a posteridade o servirá, no versículo 30. Falar-se-á do Senhor a geração vindoura. A posteridade, aqueles que virão após eu, após você, após ele, aqui que ele está dizendo, Davi, a posteridade, as pessoas que virão, elas o servirão. Através do quê? Do testemunho, do agradecimento e de ver como Deus livrou o seu servo. Como é importante nós termos fé no Senhor. Como é importante nós termos esperança no Senhor. Porque outras pessoas estão nos olhando e outras pessoas confiarão nesse Deus e outras pessoas farão o que eu e você estamos fazendo e louvarão a Deus. A posteridade o servirá. Falar-se-á do Senhor a geração vindoura. Por isso que você está me assistindo agora. Porque pessoas antes de nós nos falaram. E por isso que eu e você temos que agradecer e não perder a fé. Hão de vir anunciar a justiça dele. O povo que há de nascer contarão que foi ele quem o fez. Veja como Davi tinha fé naquele Deus que não podia o abandonar, agora tem fé num Deus que vai alcançar até aqueles que hão de nascer. Que nós aprendamos, meu irmão e minha irmã. Aprendamos com esse servo que os sofrimentos que passamos, eu e você, nos mostra que Deus está nos assistindo. E de que quando nós ficarmos em fé com Deus, esperando nele, ele nos livrar, que eu e você aprendamos a agradecer a Deus.
Aprendamos a contar para o próximo o que Deus nos fez como testemunhos. E aprendamos a, quando nós voltarmos para nossas igrejas, cantarmos louvores agradecendo a Deus na congregação. Amém? Na próxima lição, nós iremos estudar o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu aguardo você, meu irmão e minha irmã, para a próxima lição.